Oi, gente! Meu nome é Clara Marcondes, eu sou professora de português e de inglês e eu tô aqui hoje para apresentar para vocês o Clareando as Ideias. Gente, então eu criei esse canal para poder compartilhar com vocês algumas coisas, algumas dicas, exercícios, né, sobre texto. Bom, por que eu criei esse canal? Eu sou professora, como eu já disse, e em sala de aula eu me deparo muito com os seguintes discursos. Ai, professora, eu tenho boas ideias, eu sou criativo, mas não consigo colocar no papel. Professora, não sei como começa o texto. Professora, eu não sei o que eu coloco aqui de proposta de intervenção, não sei se tá legal, não sei se é criativo. Tem várias questões, né? Vários tipos de alunos. Mas o mais interessante é perceber que as pessoas têm muita dificuldade em construir bons textos, né? Então, organizar o discurso. Então, eu tô aqui para compartilhar conhecimentos meus com vocês. Então, se você tem dificuldade em escrever, vem comigo que eu vou te ajudar. Beleza. A primeira coisa que eu queria falar, então, é sobre uma questão que você que está estudando, você já deve ter ouvido falar e muitas vezes você deve estar até cansado de ouvir sobre isso. É a questão da diferença da tipologia e do gênero textual. Bom, por que é importante? Por que você tem que saber disso? Por que você precisa saber disso? Gente, olha só, você precisa saber disso porque quando você conhece a tipologia, quando você conhece o gênero, você sabe o porquê você está escrevendo. Então você conhece o seu objetivo, né? E tudo que a gente vai fazer, que a gente tem um objetivo, é mais fácil, não é? Se eu mando você fazer alguma coisa com um fim, um propósito específico, é mais fácil, não é? Quando você fala assim, por exemplo, a questão de juntar dinheiro, né? Eu preciso juntar dinheiro. Quanto você precisa? Para que você precisa? Então, a mesma coisa com o texto, tá? Eu vou escrever um texto. Por quê? Para quê? Então, muitas vezes as pessoas ficam no genérico, elas ficam no geral e elas não conseguem desenvolver bons textos. Então, olha só. Se a gente for pensar, a gente tem aí 5 tipologias básicas, né? Então, vamos pensar, quando eu te peço, por exemplo, para narrar, né? Eu te peço aí para narrar, para construir uma narração. O que você vai fazer? Você sabe o que você vai fazer. Você vai me contar uma história. Era uma vez uma princesa, blá blá blá. É assim que você vai fazer. Ou então você vai contar, ontem a minha tia chegou em casa, né? Conversou com a minha mãe, as duas começaram a brigar. Você vai contar uma história. Se eu peço para você descrever alguma coisa, você vai descrever. É grande, né? É cinza, é quadrado, é pesado, não sei. Então você vai descrever. Onde a gente encontra esse tipo de texto? Por exemplo, se a gente pega lá um site, né? Hoje em dia a gente faz muita compra pela internet. A gente pega um site, a gente tem textos descritivos nesse site, né? Se eu peço para você expor ideias, expor a gente pode relacionar com a dissertação, né? A dissertação é uma exposição de ideias. Você vai falar sobre alguma coisa, você vai dissertar, você vai expor ideias, né? Então, por exemplo, eu peço lá para você falar, expor as suas ideias sobre a Segunda Guerra Mundial. Você vai expor ideias. Quando aconteceu? Como aconteceu? O que aconteceu? Você vai trazer informações para mim, né? Você pode trazer curiosidades, tudo expositivo. E tem a injunção também. O que é a injunção? A injunção é quando você pede, quando você manda, quando você ordena, né? Por exemplo, faça isso, compre aquilo. A gente tem discurso injuntivo em propagandas. A gente tem discurso injuntivo também em receita culinária, em manual de instrução, né? Então ele pede sempre para você fazer alguma coisa. Ele usa verbos no imperativo ou ele usa verbos no infinitivo. Fazer, comer, faça, coma. É assim. Beleza? Aí a gente tem uma muito importante, importantíssima, que é a argumentação.
Por que a argumentação é tão importante, né? A argumentação ela é importante, ela não é só importante, ela é importante para eu passar no Enem. Não. Ela é importante para você sobreviver. Aqui, pra gente ser um pouco rápido, depois eu vou fazer um vídeo só sobre argumentação, porque a argumentação é muito interessante, tá? Então, pra gente voltar aqui, eu queria que vocês entendessem que a argumentação é muito importante e que tipo de texto, né, que é argumentativo. Onde que eu encontro a argumentação, né? Por exemplo, artigo de opinião, dissertação argumentativa, né? Se a gente pega aí trabalhos acadêmicos, né, que são artigos, que são defesas de tese de doutorado, todos esses trabalhos, todos esses textos vão envolver a argumentação. Ok. Então eu entendi que cada texto tem um propósito. Mas o meu texto, ele é argumentativo, mas ele também tem narração, né? Ele tem uma historinha lá no começo. Comecei contando uma história, né? Gente, os textos, eles misturam as tipologias, né? Só que eu sempre vou ter uma tipologia que vai ali dominar, tá? Então, ou é argumentar, ou é expor, ou é narrar. Por exemplo, no caso do Enem, a dissertação argumentativa, o meu intuito é falar sobre e, ao mesmo tempo, argumentar. Eu tenho que expor as minhas ideias argumentando. Dissertação argumentativa. Olha que legal. Se eu já sei isso, gente, a primeira coisa, o passo importante para você ter sucesso no seu texto. Você já sabe que você precisa falar e que você precisa defender as suas ideias. Então, se eu entrego um texto em que eu só falo, eu só exponho ideias, vai ser ok? Não. Você argumentou? Defendeu suas ideias? Defendeu uma tese? Então, não vai ser ok, tá? Então, é importante eu entender isso para eu conseguir o sucesso. Gente, é muito comum os alunos escreverem textos em que eles só falam sobre, eles só expõem as ideias. E eles não defendem uma opinião sobre o assunto. Não adianta. O seu texto ele fica meramente expositivo, ele fica meramente dissertativo, mas ele não fica argumentativo. Você cumpriu com o propósito do texto? Não, não cumpriu. E o que é gênero textual? Os gêneros textuais, eles são como ramos que vão sair dessas tipologias, tá? Imagina lá que a tipologia é uma árvore, um tronco, né? Narração. E ele vai ramificar, tá? Então, esses ramos são os gêneros textuais. Por exemplo, quando eu falo de narração, vamos pensar, a gente tem conto, a gente tem novela, a gente tem romance, a gente tem crônica, um monte de texto, né? Se eu falo lá de injunção, falei pra vocês, eu tenho receita culinária, eu tenho a bula de remédios, eu tenho manual de instruções, então eu tenho aí uma infinidade de textos. E o que são os gêneros textuais? São tipos de texto relativamente estáveis. Como assim? As características daquele texto, elas vão se repetir. Professora, o fulano escreveu um artigo de opinião e o outro fulano também. O texto ficou igual? Não vai ficar igual, porque vocês são duas pessoas diferentes. Mas as características ali daquele texto, o jeito que escreve, a linguagem que usa, o estilo, né? Que tipos de verbo que eu vou preferir, que tipos de construções gramaticais que eu vou preferir. Essas coisas, elas vão se repetir. A estrutura, elas vão se repetir. Por mais que tenha aí diferenças, né, você vai ver uma estrutura repetida. Gente, se a gente for pensar na dissertação argumentativa do Enem, isso funciona como um gênero textual. Por mais que você fale assim, mas dissertação é tipologia, argumentação é tipologia, funciona como gênero textual. Por quê? Porque ele tem um propósito, não é? É para você ser avaliado numa prova. Além disso, além dele ter um propósito, as características vão se repetir. Bom, gente, hoje é isso. Então, né, se inscreve no canal, curte aí e vem comigo escrever. Beijo!